A paz do Senhor, povo de Deus. Olha nós aqui mais uma vez. Sexta-feira, notícias boas chegando por aí. E hoje nós vamos falar sobre o cristão se mudar o ambiente ou o ambiente mudar o cristão. Estou mais uma vez com o meu amigo presbítero Alex. Dá paz do seu povo, presbítero Alex. Pai do Senhor, povo de Deus. Tudo bem? Graças a Deus. Mais uma semana passou. Mais uma semana estamos aqui para falar da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Meus irmãos, vamos começar com notícia um pouco boa. Pouco, porque nós temos que ter cautela, né? E a gente vai falar bem sobre isso aqui hoje. Que algumas igrejas voltaram aqui na região de São Paulo, vão voltar a partir desse final de semana a ter culto presencial. E algumas delas já se programaram para fazer 2, 3 cultos por domingo, que é para não aglomerar todo mundo. Então, vocês que estão no Face nos ouvindo, se você for na igreja, respeite as normas da sua igreja. Se a sua igreja falar que é somente para dividir os departamentos, 40%, 35% dividido, né, no caso 100% dividido em 3, obedeça, irmão. Vamos com cautela, vamos com cuidado, porque eu já vou para a Bíblia. Uma vez, Satanás levou Deus lá para um certo monte e diz, lança-te daqui abaixo que Deus te dará anjo a teu respeito, tu não cairá, não morrerá. Ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Tá bom? Então, notícia boa, nossas igrejas vão voltar a ter culto presencial. Reduzido, irmão, tá bom? Alex, a tua já voltou ou vai voltar? Não vai voltar ainda não. Vai esperar mais um pouco ainda. Vai continuar online ainda. Tá certo. Então, se quiser tomar ceia comigo domingo, você está convidado, viu? Eu vou pregar no culto da tarde, na ceia da tarde. Amém. Meus irmãos, vamos começar, vamos fazer uma oração, porque oração sempre é bom. Se Jesus, que não precisava orar, porque já recebia direto de Deus, orava, imagina nós, o quanto nós não precisamos. Não é verdade, Alex? É esse jeito mesmo. Eu faço a oração inicial e você começa com a introdução do assunto de hoje. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, queremos agradecer a Ti a oportunidade concedida, mas esta semana eu me reúno com meu amigo presbítero Alex para falar de Tua palavra, para que nós possamos alcançar outras vidas, ensinando, Senhor, o pouco que nós sabemos, mas a Tua palavra fala para nós pregarmos e fazermos discípulos. E fazer discípulo é poder sentar, é poder usar um tempo, é poder orientar. Abençoa todos aqueles que estão nos ouvindo e todos aqueles que vão ouvir no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube, aonde essa mensagem chegar, que eles possam ser abençoados, possam aprender de Ti, possa se chegar cada vez mais a Ti. Eu te peço, abençoa a minha casa, a casa do meu amigo presbítero Alex e todos que estão nos ouvindo. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Começa com você, meu amigo. Amém. Glória a Deus. Amém. Hoje nós vamos falar um pouco aí nesse tema que estamos colocando aí, o cristão muda o ambiente ou o ambiente que muda o cristão? Esse tema é um tema interessante, Tony, e todos que estão aí nos assistindo, porque no decorrer da minha vida cristã, a gente viu algumas coisas acontecendo e, dentre elas, pessoas que se afastaram dos caminhos do Senhor porque falaram que o ambiente que estavam vivendo não era bom. Inclusive, um dos ambientes que eu presenciei muito foi empresas e faculdades que pessoas que conviveram com outras que não seguiam a mesma fé, eles abandonaram a sua fé em Cristo, porque falaram que o ambiente não os ajudava a permanecer firme em Cristo.
E diante dessa temática, nós vamos falar um pouco aí sobre, será que o ambiente mesmo é quem muda o crente, é a pessoa, ou o crente, o cristão, aquele que serve a Deus, precisa fazer a diferença no ambiente que está? Então, é dentro disso aí que nós vamos trabalhar aí nessa uma hora e pouquinho, acredito aí, que vamos permanecer nesse tempo aí. Amém? Tá certo. Eu me lembro que da frase de ensinamento na verdade, do doutrina do pastor, nosso pastor Kaique Nicolau, ele nos dizia, ele disse uma frase que eu guardei muito, essa frase para a minha vida, que quando ele entrou na faculdade, alguém disse para ele bem assim, Alex, não é difícil entrar na faculdade, é difícil sair dela. Porque na faculdade é onde está tudo que você não gostaria de viver, de ouvir. Eu falo de conversa, de convívio com pessoas, né? E eu me lembro disso, né? E ele falou que muitas pessoas que entraram lá defendendo sua fé cristã abandonaram porque foram para a faculdade. E aí eu fui fazer uma pesquisa, disse, não, eu sempre, quando eu ouço alguém me ensinando algo, eu gosto de aprender um pouco mais, procurar um pouco mais. Não é que duvidando de quem está pregando ou quem está ensinando, mas eu quero buscar um pouco mais. E aí eu fui ver algumas pessoas que eu conheci, que eram crentes, cantavam na igreja, pregavam, entraram na faculdade e não saíram dela. Continua lá. É uma pura verdade. Eu já ouvi essa frase aí também, Tony. Essa frase aí eu já ouvi, mas na questão, não era nem a questão de ser crente ou não, mas a questão da dificuldade, muitas vezes, de passar nas matérias. Ah, tá, entendi. Difícil é sair, passar de ano, tirar boas notas. Entendi. A gente tem um subtítulo, vamos dizer assim, né? O nosso estudo, irmão, essa noite vai ser baseado no livro de Daniel, capítulo 1, todo. A gente só tem um subtítulo, né? Que é Paulo escrevendo a Romano. A gente trazer aqui para o Novo Testamento, Paulo escrevendo a Romanos, capítulo 12, versículo 2, né? Que é para que a gente não venha se moldar ao padrão deste mundo. Ah, essa é só o título, mas a gente vai entrar no livro de Daniel. Então, você que não conhece o livro de Daniel, ou um pouco da história de Daniel, Daniel é um daqueles personagens sensacionais da Bíblia, que eu admiro Daniel pelo simples fato dele ter passado por 3 reinos. A gente vai conversar um pouco sobre Daniel, mas só dele passar por 3 reinos, já é um homem, para mim, admirável do Antigo Testamento. Passaram 3 reis e Daniel permaneceu sendo Daniel. Qual é o primeiro versículo que nós vamos estudar, presbítero Alex? Colocar aqui na tela para o pessoal. Vamos começar do começo, né? Vamos. Com a frase meio... Né? Mas é do começo. Vamos começar aí no 3, 4, o versículo 3 e 4. Mas antes de a gente ler aí o texto aí, eu acredito que uma das palavras que nós temos que usar aí nessa live hoje é integridade. Deixa eu dar minha introdução aqui. Posso já? Você vai lá, vai ler ou vai falar? Vou falar primeiro. Depois a gente lê. Então, peraí. Deixa eu colocar o versículo, até o versículo 4 aqui, deixa eu organizar, que aí eu vou deixar você falando, só você falando, né, que aí eu não preciso aparecer. Tá certo? Então, tá pode falar, deixa eu mudar aqui a tela, deixa eu sair daqui e deixar só você fazendo a sua introdução. Deixa eu tirar aqui. Vamos lá. Muito bem. Então, como eu falei para o Tony, acredito que uma das palavras-chave para o nosso tema hoje é integridade. Por que integridade? Que existe uma crise de integridade nos nossos dias.
seja na família, nas instituições públicas, seja na educação, no comércio, na política e até na igreja, né? A moral, hoje em dia, é muito questionável, né? Aqueles que agem corretamente nos nossos dias são taxados, aqueles que são crentes são taxados de fanáticos, aqueles que não são crentes, mas querem agir corretamente são taxados de bobos, né? Então, aquele ou aquela que se posiciona em meio a uma sociedade que tem perdido a integridade, por muitas vezes essa pessoa é excluída do meio do convívio de algumas pessoas, né? E o livro de Daniel, que nós vamos trabalhar um pouco sobre ele hoje, ele mostra uma situação um tanto parecida com isso. Jovens que se posicionaram diante de uma dinastia corrompida e que foram punidos por essa posição, por defender a sua posição, o seu credo religioso, né? A Babilônia, que era um império que detinha todo o poder político e militar da região, que através de uma vitória de Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, sobre o faraó Neco, ele consolida essa potência mundial da Babilônia, né? Então, Nabucodonosor vem contra Jerusalém e ele leva, em 3 períodos, ele leva pessoas à Babilônia, né? E ele, a primeira leva de pessoa, ele leva apenas aqueles que são nobres e que têm uma origem nobre e os vasos do templo. E na segunda vez que ele vai, ele leva mais uma turma cativa para a Babilônia. E após isso, na terceira vez, ele, após ficar sitiando a cidade de Jerusalém por 18 meses, ele, juntamente com o seu exército, o rei da Babilônia, ele saqueia a cidade de Jerusalém e arrasa totalmente a cidade, destrói o templo e leva todos os cativos, deixando apenas alguns para cuidar de aqueles mais pobres, deixa na cidade para cuidar de algumas coisas ali, né? Então, é assim que acontece o contexto histórico de Daniel, né? E eu quero falar algumas coisas aqui ainda em Daniel, no capítulo de Daniel, quando o Tony vai colocar aí, se o Tony já puder colocar o texto, o versículo 3 e o versículo 4 do capítulo 1 de Daniel. Então, o versículo 3 está aí na tela. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. O versículo 4. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. E esses deviam ser ensinados, esses jovens deviam ser ensinados durante 3 anos. Durante 3 anos, esses jovens deveriam ser ensinados. Então, jovens de família real, jovens de família nobre, sem defeito, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos de conhecimento e que fossem capacitados para viver no palácio real. E esses seriam treinados por 3 anos, no versículo 5. Eu vou percorrer rapidinho aqui, Tony, aí depois a gente se aprofunda aí. Tá ok. Então, o versículo 5, esses jovens seriam treinados por 3 anos e depois eles serviriam o rei, se assim fossem aprovados. Tá? E quando eles chegam lá, eles têm os seus nomes mudados. Tá? Daniel, e que o nome Daniel significa Deus é meu juiz, recebe o nome de Beltesazar, que significa Bel protege o rei. Ananias, que o seu nome significa Jeová é misericordioso, recebe o nome de Sadraque, iluminado, que significa iluminado pelo Deus Sol, pela deusa Sol.
E Misael, que o seu nome significa quem é como Deus, recebeu o nome de Mesaque, que significa quem é como Vênus. E Azarias, que o seu nome significa Jeová ajuda, recebe o nome de Abidnego, servo de Nego. Todos esses nomes eram nomes de deuses da Babilônia. Bel de Beltesazar, né, a deusa Sol, e Mesaque, que vem da deusa Vênus, e Abidnego, que é o deus negro. Tá? Então, Daniel, contudo, a Bíblia diz que Daniel, contudo, ele decidiu não se tornar impuro, decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, tá? A comida e o vinho que eram dado a ele. Né? E aí eu quero que você entre aí, Tony, me ajuda aí agora. É nessa parte aí que a gente deve começar o debate, eu acredito. Daniel decidiu no seu coração não se tornar impuro, não se contaminar. Né? Agora eu deixo para você dar a introdução e depois eu falo mais um pouco. Tá certo. Vamos lá, irmãos. O texto que o presbítero Alex propôs é um texto bem oportuno para os nossos dias. Agora, com essa nossa, o novo normal da pandemia, de tudo voltando, ou algumas coisas não vai voltar, enfim, muitos, infelizmente, acabaram se perdendo na sua caminhada cristã. Eu falei outro dia que se um crente, ouçam bem, que se dizia crente, que ia para a igreja, que participava dos departamentos, e agora com essa pandemia que nós chegamos a 80, eu acho que 85 aqui em São Paulo, e ele dizer que não permaneceu fiel, então porque ele nunca foi. Porque se ele precisa do templo, se ele precisa estar na igreja para provar que ele é crente, ele precisa ler o livro de Daniel. Porque Daniel estava a quilômetros de sua casa, e não só isso, tem alguns detalhes, vou só acrescentar no que o presbítero Alex já disse, lembrando que Daniel foi para a Babilônia e a sua cidade foi sitiada, foi saqueada, foi queimada e foi levado em despojo tudo aquilo que Daniel acreditava como fé, porque o templo foi saqueado. Na frente vai falar sobre Beltesazar, mas depois a gente vai falar sobre o texto que ele foi rebelde. Mas enfim, né? Agora não, lá na frente. Mas você vê que Daniel, tudo que Daniel acreditava de fé, tinha sido rompido. E não foi rompido assim, fica em casa. Não fica com o culto online. Não. O caso foi, Daniel foi levado para uma terra deixando a sua fé em segundo plano. Preste atenção, abre-se parênteses. Deixando sua fé em segundo plano, em que sentido? Porque lá não ia ter mais o templo para que ele servisse a Deus. Porque o templo agora não era mais o templo do Deus único. Era um templo que se poderia adorar, e Daniel cumpriu. Alex foi muito sábio quando propôs a gente esse tema, porque Daniel começou a adorar Deus em casa. Em casa, Daniel começou a sua quarentena, e, aliás, o resto de sua vida adorando Deus em casa, servindo a Deus em casa. E Daniel teve as maiores revelações que podemos falar sobre os fins dos tempos. Foi Daniel. E aonde foi as revelações de Daniel? Não foi, irmão, na igreja. Não foi no monte. Não foi na church. Não. Foi em casa. Olha só. Você acha, irmão, que a Bíblia é mera coincidência? Não tem. Irmão, é porque a gente não lê, é porque a gente não estuda, é porque a gente não se aprofunda. Mas Daniel estava em casa, e foi onde Deus deu suas maiores revelações do livro de Daniel. As 70 semanas, a estátua sendo... Ixi, é tanta coisa. Eu fui entrar e vai passar 3 dias de live e ainda não acaba. Mas, mesmo assim,
esse é a história, um pouco da história de Daniel, que eu quero lembrar você, que está em casa, que esteve em casa, não era motivo, ou não é motivo para você se desviar, deixar de servir a Deus. Você tem o maior exemplo na Bíblia, você tem Daniel como um exemplo, que está fora do templo, sem culto ao seu Deus, não impede de ser fiel a Deus. E para chegar nesse ponto aqui, do qual diz que Daniel, ao chegar, já se impôs, dizendo: eu não quero me contaminar com os manjares. Ah, mas é manjar, irmão. Tu entendeu o que é manjar? É coisa boa, coisa só que rei come. Ele disse: eu não quero. É um propósito que eu tenho no meu coração, é um propósito que faço com meus companheiros e vou ficar aqui. Ah, fica em casa e assiste tudo que não presta nas redes, nos streamers, né? Não. Não é porque eu estou fora da minha casa, Jerusalém, que eu vou ter que me envolver com isso aqui, porque o meu caráter ele não é baseado aonde eu estou. O meu caráter, ele é meu caráter e acabou. Integridade. A palavra que eu quero usar, que foi que o nosso amigo presbítero Alex falou. A minha integridade não determina o ambiente que eu estou. Aliás, o ambiente não vai determinar a minha integridade. Aonde eu estiver, eu vou continuar sendo íntegro. A quem? A Deus. E servindo a outros homens na terra que Daniel serviu. Mas se esses homens se opuserem à minha integridade com Deus, eu prefiro Deus. Deixa eu tomar água agora. É bênção. É interessante isso aí, Tony. Sabe por quê? Quando eu falei para parar nesse versículo 8, porque a NVI diz aí, ó, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Aí eu fui ver na tradução Almeida Revista e Atualizada, diz assim, ó, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Quando Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Ou seja, a decisão cabe a nós. Ele tomou a decisão. Ele tomou a decisão de não se contaminar. Uma vez eu conversando com um rapaz na empresa que eu trabalho, isso há muito tempo já, e ele estava afastado dos caminhos do Senhor. E eu conversando com ele, ele falou assim para mim uma frase que eu guardei. Ele falou assim: rapaz, você vê que aqui no meio da empresa, as pessoas falando de tudo quanto é besteira, não dá para ser crente aqui não. Eu falei assim, peraí, tá errado isso aí. Tá errado isso aí. Eu vejo que a diferença, quem tem que fazer é nós. Nós temos que tomar a decisão de ser diferente. E quando eu falo ser diferente, são atitudes. Não é o trocar de roupa, não é o linguajar evangeliquez, como fala, né? Mas atitudes que demonstram que você é diferente. Daniel decidiu ser diferente, né? Como você falou muito bem aí, ele tinha perdido a sua liberdade, porque agora ele era escravo, ele era livre e agora ele é escravo. Ele foi tirado do seu país à força, ele não pediu para sair, ele não saiu porque ele quis, foi tirado do seu país à força, ele não tinha mais acesso ao templo de Deus, né? A quarentena que você falou aí, né? Ele estava em um país estranho, estava no país que tinha uma língua diferente da dele, não tinha mais os sacerdotes, não tinha mais os seus rituais litúrgicos, e mesmo diante de tantas perdas, o seu coração estava firme com Deus. Ele não era influenciado, mas era um influenciador, né? Nós estamos vivendo aí na era do digital influencer, né? Isso. Ele era um influenciador, né? E diante dos seus inimigos, quando ele estava na Babilônia, ele não buscou vingança. Pelo contrário, ele buscou ser instrumento de Deus diante dos seus inimigos. Diante de um país onde Deus não era reconhecido como Senhor,
ele foi aquele que fez Deus ser reconhecido diante daqueles que não conheciam a Deus. Porque ele decidiu firmemente não se contaminar, porque ele decidiu firmemente se manter fiel ao Deus Todo-Poderoso. E isso, se a gente for continuar aí, o versículo 9 vai dizer que essa decisão dele fez com que Deus mudasse o coração daquele homem que estava cuidando dos eunucos ali, que estava cuidando dos escravos, e fez com que aquele homem fosse bondoso e tivesse simpatia por Daniel e por seus amigos. Então, a decisão que ele tomou de ser fiel influenciou outras pessoas, fez com que outras pessoas tivessem simpatia por ele. Então, é interessante demais isso daí. E se a gente for continuar lendo o texto, né, que a gente vai ler, você vai ver que Aspenaz, ele diz, não, se o rei descobrir que vocês estão comendo mal, estão se alimentando mal, não estão convivendo mal, eu vou perder a cabeça. O texto diz lá, né, no versículo 10, eu vou perder a minha cabeça se eu tratar vocês mal. Aí Daniel diz para ele, não, calma, Aspenaz, calma, que vai dar tudo certo. Ele fala assim, faz uma experiência conosco por 10 dias. Comigo, com os meus amigos aqui, por 10 dias. E depois você compara com os outros. Que é o versículo 12, que eu vou colocar aqui para os irmãos que estão acompanhando, que não tem a Bíblia, né? Que é esse aqui, o acordo que ele pede para ser feito. Aí, ó. Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos. Olha só, agora é interessante assim. Daniel sai de sua terra, era livre, servia, tinha a liberdade de servir, mas quando ele chega cativo, ele já sabe o lugar dele. Ele diz, os teus servos, olha lá, ó, ele já se coloca, durante 10 dias, não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Pronto, acabou. É isso mesmo. Então, olha, deixa eu colocar um comentário aqui, que tem um comentário muito bom do nosso amigo Rutenberg. Dá uma olhada aí, ó. Olha o que ele colocou aí, ó. É difícil mesmo. Não é difícil? Não é fácil, não. Então, a gente tem, irmão, tem que ter projeto. Então, você que... Vamos colocar o versículo 13, Daniel, ó. Alex, o versículo 13. Quando você coloca aí, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Por que a gente chama Daniel? Por que a gente, os cristãos, chamam Daniel pelo nome de Daniel, que é o nome seu judaico, mas não chama Ananias, Misael e Azarias de Ananias, Misael e Azarias? Chama só ele de Sadraque, Mesaque e Abednego. Uma boa pergunta. Essa eu nunca pensei nisso aí, não? Mas é outro assunto, não entendi. Repete aí. Porque a gente tem o costume de chamar Daniel de Daniel mesmo, né? Certo, isso eu entendi. O nome dele foi mudado para Beltesazar. Certo. Só que Ananias, Misael e Azarias, a gente não chama Ananias, Misael e Azarias. A gente só chama de Sadraque, Mesaque e Abednego. Só chama dos nomes babilônicos. Foram nomes babilônicos e assim... Eu acredito que a gente só repete o que os outros falam. Não, mas é interessante. Eu acho que Daniel... né, é verdade, eu fico olhando... Eu nunca parei para pensar nisso. Que o único que a gente chama de Daniel é Daniel. Né? É o único que a gente chama pelo nome judaico que ele recebeu. Isso. É o Daniel. Os outros a gente chama pelo nome babilônico. Tá certo. Olha aí, a gente vai agregando. E aí os jovens que se comprometeram, disseram que não queria se contaminar. E assim, irmão, aí tem uma coisa muito boa para os nossos tempos. Não é com arrogância, tá? Aí não teve arrogância de Daniel. Teve uma conversa, teve o jeito de falar, é o que eu digo muito para as pessoas, é o jeito que você fala. Então, vamos tentar fazer por aqui.
eu não quero. Aí quando você fala do jeito certo, mesmo que a pessoa diga não na hora, a pessoa fica pensando, rapaz, não é que a gente pode tentar fazer desse jeito? Outra coisa, ô Tony, ele chegou lá, onde tinha vários deuses, e ele não chegou afrontando a cultura de ninguém, não chegou, como você falou aí, com soberba, mas ele soube respeitar a cultura do lugar, soube respeitar a tradição do lugar, e com isso ele ganhou a simpatia dos demais. Com isso ele foi ganhando a admiração dos outros, né? O meu pastor Rodrigo Ferreira, daí em São Bernardo do Campo, ele fala que crente não pode ser chato, se for chato não é crente. Isso é boa. Crente tem que ser amigável, tem que ser alegre. Mas tem que ser feliz, eu concordo com eles. Tem que ser feliz, né? Exatamente. Então, esses jovens aí tiveram essa experiência de 10 dias. E sabe o que é interessante, Tony? E a gente, né, vou falar a gente, não vou falar eu, né? Vou falar por mim e você me inclui também que eu sou seu amigo, me inclui. Aí você concorda ou discorda da minha opinião? É que esses rapazes aqui, a Bíblia diz que eles comeram por 10 dias somente vegetais e água. Certo. Enquanto os outros estavam enchendo o bucho de finas iguarias, eles estavam comendo só vegetais e águas. E a Bíblia diz que depois desses 10 dias, a aparência deles eram mais fortes e mais saudáveis do que os outros. Já vou colocar agora. E eu vejo nisso aí a mão de Deus também. Não, mas é verdade. Você vê que às vezes as pessoas ficam querendo. Não, vamos comer o melhor, vamos estar junto com o melhor, sendo que Deus, ele sustentou esses jovens, né? Quando ele passa depois de 10 dias aí, ó, aqui a NVI, ela diz, mais saudáveis e mais forte do que todos os jovens que comiam comida da mesa do rei. Irmão, era comida boa. Isso. Boa. Não que os legumes e a água que ele está falando não seja boa, é porque a comida que ele fala da mesa do rei era literalmente o que o rei estava comendo. Então, o que Nabucodonosor comia, ele queria que aqueles jovens comessem. Então, o rei Nabucodonosor, para quem não é familiarizado com a Babilônia é uma das maravilhas da antiguidade. É uma das arquiteturas maior, um império que alcançou muito, muito, muito. Se não fosse o propósito de Deus para derrubar a Babilônia estaria lá pelo seu poder bélico e tudo mais. Babilônia era Babilônia. Então, imagina o que o rei comia. E ele queria que esses jovens comessem. E Daniel disse, não, eu vou ficar aí com uns legumezinhos aí e Deus vai ser fiel. Deixa eu colocar um comentário de uma pessoa que conhece você, mas o comentário dele é muito bom. Olha aqui. Lê aí pra gente. Ele propõe no seu coração não se contaminar, mesmo não tendo motivo algum para servir a Deus, uma vez que foi escravizado e humilhado. É forte. E aí? Irmãos, vocês que estão aí no Facebook, você pode fazer feito nosso amigo. Comenta aí, faz um comentário que a gente coloca aqui para a gente conversar, a gente compartilhar um com o outro, tá bom? Comenta aí. É importante a gente saber o que faz a gente servir a Deus não são as circunstâncias, ou o que faz servir ou não servi-lo, né? Não são as circunstâncias, né? Diante do tema que a gente está tratando aí na nossa tratativa de hoje, é que não é o lugar que vai fazer a gente servir ou não a Deus. Não vai fazer a gente deixar ou não de servir a Deus. Então, não é porque estão acontecendo coisas ruins, como está acontecendo neste momento de pandemia, pessoas em casa, pessoas morrendo. Não é por causa disso que o nosso Deus é inferior. Não é por causa disso que o nosso Deus ficou menor. Nosso Deus continua no controle, nosso Deus continua sendo o Deus Todo-Poderoso. O controle está debaixo da sua mão.
A sua potente mão continua no controle de todas as coisas. Tá? Então, não são as circunstâncias, não é baseado nas circunstâncias do nosso dia a dia que nós servimos a Deus. Nós servimos a Deus porque o seu Filho morreu por nós e nos salvou. E o amor dele é suficiente, independente das circunstâncias que estejam ao nosso derredor. Né? Pessoas morreram por causa do Evangelho para que o Evangelho chegasse até aqui hoje. Pessoas deram a vida pregando o Evangelho para que o Evangelho chegasse até hoje. E não é um vírus. Eu gosto de citar a frase do... Você assiste os cultos lá da minha igreja, você deve ter ouvido. O pastor Rodrigo Sueiro, ele fala bastante que não é o vírus que vai determinar quem é o nosso Deus ou como é o nosso Deus. Né? Nosso Deus está no controle. O nosso serviço a Deus é baseado em um sacrifício de vida, que entregou sua vida por nós e reviveu ao terceiro dia. Então, o nosso servir a Deus está baseado nesse sacrifício e não nas circunstâncias que estão ao nosso derredor. Não, mas é bem isso. Não vai definir. Irmão, eu falava bem claro, Alex, que a última mensagem que eu preguei na nossa igreja, a gente teve o culto online direto da igreja, eu falava, eu não adoro Deus para ficar vivo, eu adoro porque eu estou. Então, enquanto eu estou vivo, eu tenho que adorá-lo. Eu tenho que servi-lo. Porque, por mais que eu faça isso, acaba sendo pouco diante do que já foi feito. É um preço impagável o que já foi feito. Porque a gente usa essa ilustração, às vezes ri, mas é sério. Você tem 2 filhos. Você daria um para morrer pelas essas pessoas que estão aí? Pessoas que você nem conhece. Né? Pessoas que não estão nem aí para você. Né? Então não tem preço. Não tem preço. Então ele já fez. Então não vai ser a pandemia que vai determinar quem é o meu Deus, irmão. Não vai ser. Ele vai continuar sendo Deus com pandemia ou sem pandemia, irmão. Ele vai continuar sendo. E agora é que a gente tem que mostrar onde é que está. Deixa eu te falar algo que aconteceu essa semana. Não vou falar nome, mas, enfim, algo pessoal. A empresa que eu trabalho, ela mudou de chefia. Era um, agora foi outro. E aí, eu já estava com isso na mente, pensando em todo o processo que a gente ia estar falando aqui essa sexta-feira, para falar da integridade, para falar do caráter, para falar de se posicionar. E aí a pessoa entrou, se apresentou, foi apresentada, aquela coisa toda. Aí, quando foi no meio da semana, na quarta-feira, coisa assim, ele falando no telefone, eu ia entrar na sala, ele só disse, não, pode entrar aí. Muito palavrões. Mas muito, Alex. A cada frase, 10, né? Aí eu, na minha. Ele lá, eu na minha. Aí ele olhou para mim, viu que eu trato ele com o senhor, obrigado, com licença. Ele falou assim, você é crente, né? Aí eu disse, sou, graças a Deus, sirvo a Cristo. Ele disse, é porque eu chamo muito palavrão. Eu disse, não, a boca é sua, se eu falo o que eu quiser. A boca é minha e eu adoro a Deus a hora que eu quiser. Ele falou, tá bom. É cada um, segue o seu caminho e a gente trabalha junto. Trabalha? Eu disse, sim, senhor. Vou continuar sendo fiel ao meu trabalho, vou continuar sendo honesto no meu trabalho, mas isso não impede de uma hora se eu me encontrar aqui no meu corredor e eu dizer glória a Deus. Ele disse, tá bom. Integridade, independente de quem seja o chefe. Exatamente. É desse jeito mesmo que funciona. Lógico que você está na empresa, você está suscetível a encontrar esse tipo de pessoas assim que falam bastante palavrões, mas o nosso jeito não pode ser igual. Aí é que entra a questão que a gente falou em algumas lives passadas aí, a questão de ser o sal e de ser a luz. É nesse momento aí que você tem que fazer a diferença. Porque fazer a diferença no meio de um monte de crente é mais fácil, né? Tem que fazer a diferença, a luz tem que resplandecer no meio das trevas. Não, mas é isso mesmo. Você está no meio do sal, você vai salgar quem? O sal já é salgado, não precisa de você lá dentro. Eu saiba você ser jogado lá fora. É isso aí. Eu vi a ilustração hoje
Ô, gente, eu sempre esqueço o nome dele, mas ele é muito gente boa, ele é muito engraçado. Ele falando, você sabia que o tratamento para curar as feridas no Antigo Testamento, quando tinha ferida, sabe o que é que jogava para curar, para cicatrizar mais rápido? Sal. Então, sabe o que está faltando no mundo? Jogar sal nessa ferida que o mundo está aberto aí. Eu disse, eita, Jeremias, pastor Jeremias, da Presbiteriana. Eu discutei ele hoje de manhã, à tarde. E aí, já imaginou? Jogar sal para sarar? Gente, para sarar o mundo tem que jogar sal na ferida. Eu não lembro se você estava no Inamar, uma vez que eu preguei uma mensagem lá, e uma das coisas que eu falei lá que o céu só é bom porque é Deus quem está lá no centro, é Deus quem está lá no comando, porque a vontade dele é feita plenamente lá, né? Então, por isso que o céu é bom. Não é porque o céu tem ruas de ouro, como fala, não é por causa disso que o céu é bom. O céu só é bom porque a presença de Deus é plena lá. A vontade dele é feita plenamente lá. Eu até citei nessa pregação, eu falei o seguinte, que se Deus morasse no inferno, habitasse no inferno, era o inferno que a gente tinha que ir, porque não é o lugar, é a presença de Deus que faz o lugar ficar bom. Então, o cristão não é o lugar que faz o cristão, mas é a presença de Deus que habita no cristão que faz o lugar ser diferente. Então, é o lugar onde Deus chega através de nós, né? Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, temos que chegar e fazer a diferença, não se contaminar. Como Daniel falou aí, decidiu não se contaminar. Ele tomou essa decisão de não se contaminar. Nessa mensagem que você está falando, eu estava lá e eu lembro de uma das frases que você falou bem assim: se Deus não estiver no céu, não é para o céu que eu quero ir. O céu não é interessante para mim se Deus não tiver. Exatamente. Eu lembro, eu estava lá. Se Deus não tiver... o povo diz, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu para quê, irmão? Se Deus não estiver lá, você não precisa ir para o céu. Você tem que ir onde Deus estiver. Aí foi a frase que você usou, se disse, se Deus estivesse no inferno, era para o inferno que você queria ir. Porque Isso. Deus estaria lá. Quero estar onde Deus está. Essa é onde Deus está. E como Daniel... Alex, quando a gente vê essa frase de Daniel, não, decorrer que a gente chegou aqui até o versículo, deixa eu ver, a gente chegou até o versículo 14, a gente vê Daniel, eu confesso que, assim, muitas coisas eu leio, irmão, eu sou assembleano, tá? Eu acredito em revelação, profecia, acredito tudo nisso. Mas eu estudo bastante, muito. Inclusive, já quero aproveitar para você se inscrever no meu canal, que nós estamos falando sobre teologia sistemática de capa a capa. O Alex vai dar uma aula lá, né? A gente começou agora, mas o que eu quero dizer é que muitas coisas, Alex, quando eu vou pregar, eu leio o texto, estudo o texto, eu tenho o texto separado, não li nada do que eu estudei ainda, tá tudo ali. Mas aí quando eu começo a conversar com alguém, falar da palavra de Deus, do amor de Deus, eu começo a entrar, vai vindo umas coisas na mente, porque, por exemplo, eu não tinha pensado, elaborado, feito esse raciocínio, que Daniel saiu da terra dele, impedido de adorar a Deus no templo, e foi adorar a Deus dentro de casa. Eu confesso que eu não tinha pensado nisso. Foi na hora que eu li o texto, gente, Daniel viveu numa quarentena o resto de sua vida e foi fiel a Deus. Deus é maravilhoso, irmão. É por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo nos faz lembrar, mas só lembra quem estudou. Se você não parar para estudar, você vai lembrar o quê? Nada. Então, quando eu leio o texto, que começa a vir, eu digo, Jesus, isso aí, como diz os crentes itinerantes, né? Vê o quentinho do céu, irmão. Mas é verdade. Ver essas coisas da mente, que você vai ler assim, gente, eu nunca pensei nisso, que Daniel foi fiel a Deus o resto da sua vida dentro de casa, porque não tinha tempo para adorar. Olha só, foi íntegro. E com isso também, além da simpatia que ele ganhou
do rapaz que estava encarregado deles, estava cuidando deles, a Bíblia diz que Deus deu a Daniel, Ananias, Misael e Azarias sabedoria, inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Deus deu a Daniel ainda a interpretação de sonhos e visões. Então, diante da decisão dele, quando eles se apresentam ao rei, depois dos 3 anos que passou lá no treinamento, quando ele se apresenta ao rei Nabucodonosor, eles passam por um interrogatório e a Bíblia diz que eles são achados mais sábios do que todos os outros. E ainda mais, diz que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos, do que todos os encantadores que faziam parte do reino da Babilônia. Então Deus capacitou eles de forma tremenda, de forma gloriosa aí, de uma forma que eles sobressaíram 10 vezes mais do que todos os sábios e encantadores. E tudo começou com uma decisão de continuar sendo fiel a Deus, uma decisão de não se contaminar, de perseverar, né? E como você falou no início lá, que é difícil sair da faculdade, fácil é entrar na faculdade, difícil é sair. Mas diante da decisão que a gente toma, né, de estudar, Deus vai nos capacitando, Deus vai nos dando graça para que possamos chegar até o fim. Eu só coloquei o texto aí na tela, como a gente não sabe quem está nos ouvindo, seja nossos já irmãos em Cristo ou aqueles que estão querendo conhecer Deus como o único suficiente Salvador. Então eu coloquei o texto dos 10 que você falou aí, né? Que eles ficaram mais sábios de 10 vezes mais, né? Está aí no texto. Não está o versículo, mas para você que está nos ouvindo, é Daniel capítulo 1, esse é o versículo de número 20, tá, irmãos? É o versículo número 20, tá aí, ó. O que o presbítero Alex acabou de falar. Porque é muito fácil, Alex, a gente pegar. Hoje está todo mundo muito correndo, está todo mundo muita pressa, está todo mundo hoje querendo as coisas muito apressada. E eu lembro que quando eu vejo a vida de Jesus, eu vejo Jesus sem pressa, irmão. A gente vê filmes, a gente vê minissérie, enfim, sobre Jesus. Eu imagino Jesus daquele jeito, sem pressa. Para que pressa? Ele é o Senhor do tempo. Então eu vejo, aí e quando eu leio os textos, eu digo, nossa, gente, Jesus é com calma. E aí as pessoas querem atropelar as coisas, e Daniel não foi com calma, irmão. Chegou, apenas vem aqui, nos concede, esperou, faz o teste, fez o teste, esperou o tempo, e no tempo certo, Deus o honra, Nabucodonosor chama ele e diz que está honrado, coloca ele e não viu a chefe pessoas mais sábias do que Daniel. E feito você falou, mais sábio do que todos aqueles magos, sobre aqueles feiticeiros, todas as crenças que a Babilônia invadia e trazia para dentro da Babilônia, aquelas crenças continuaram, não pararam. Os terafins, ali havia muita idolatria, porque cada um seguia a sua religião, porque Nabucodonosor queria expandir o seu reino, então não queria tirar a religião de ninguém, tanto que não tirou a religião dos hebreus. Os hebreus continuam adorando, continuou na integridade. Lógico, a gente sabe que muitos deles se corromperam, né? Muitos se corromperam. Porém, tem aqueles que se decidem não se contaminar. A pergunta é, meus amigos, vocês estão decididos a não se contaminar, a dizer não ao que o rei está propondo, ou a tua integridade vai conforme, ou você, vou usar uma palavra, uma frase popular, Alex, você completa, a ocasião faz o ladrão. Então, essa é a pergunta que a gente tem que questionar mesmo, Tony. Qual é a decisão que a gente tomou? Qual é a decisão que a gente decidiu tomar em nosso coração diante de tudo o que está acontecendo? Porque se a gente for parar para analisar as circunstâncias,
o mundo em que vivemos, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, o pecado está aí. O pecado está para todos que quiserem, mas você decidir ou não servir, você decidir ou não pecar, aí cabe a nós tomarmos a nossa decisão, cabe a nós tomarmos uma posição. Eu acredito que muitas vezes falta o cristão tomar uma posição e decidir-se ser fiel, não se contaminar como Daniel propôs em seu coração aí, decidiu não se contaminar. Cabe a nós agora, Deus deu o seu filho por nós. Deus entregou o seu filho para morrer na cruz. Jesus veio como homem, sofreu aqui todas as coisas, né? Morreu morte de cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida e vida em abundância. E o que cabe a nós agora? É decidir ser fiel a Ele. É decidir manter-se fiel até o fim a Ele. Manter-se fiel em todas as circunstâncias, não é em só alguns momentos. O nosso amigo Júnior, conhecido como Jubileu, Orlando Júnior, ele falou uma vez para mim, quando a gente trabalhava junto no departamento do DINC, Departamento de Integração do Novo Convertido, que muitos de nós cristãos pecamos e erramos nas coisas pequenas. Porque as coisas pequenas é que muitas vezes afasta o cristão. Os pecados, aqueles pecados que falam assim, isso aqui não dá nada, isso aqui não tem problema. Isso aqui isso aqui não tem nada a ver. E essas pequenas coisas que vão acumulando e a gente vai se afastando, vai se distanciando, mas a gente tem que voltar e lembrar que Daniel ele tomou uma decisão. E a decisão que ele tomou no início do livro que tem o nome dele foi o que fez com que ele fosse abençoado no decorrer do final do capítulo aí. Que Deus deu simpatia aos outros, ao encarregado para ele, fez com que o homem tivesse simpatia por ele, fez com que ele e seus amigos fossem mais sábios que os demais, fez com que 10 vezes mais sábio que todos os magos e encantadores, mas tudo começou em ele primeiro tomar uma decisão. E aí é a pergunta que nós temos que refletir. Quais são as nossas decisões diante daquilo que o mundo tem oferecido para nós? Quais são as nossas decisões diante daquilo que o mundo tem ofertado diante de nós? As iguarias que o mundo tem colocado diante de nós? Nós estamos aceitando ou estamos mantendo o nosso regime com vegetais e água, com palavra de Deus, com oração, com jejum? Então, é a nossa decisão que vai fazer uma diferença aí. Deus trabalha na nossa vida mediante uma decisão. Até para viver o evangelho, nós temos que tomar uma decisão de aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém. E eu estava lendo uma frase, não sei de quem, não vou lembrar, mas é muito interessante. Muitos querem... eu lembrei onde é que é. É na nossa teologia sistemática. Quando a gente vai estudar sobre a pessoa de Cristo, na teologia sistemática, né? Aí tem uma frase lá do Eno Grunen, do qual o livro que eu estou disponibilizando para o pessoal aí para estudar, ele diz bem assim a frase: muitos querem Jesus como o seu Salvador, mas não como o seu Senhor. Aí você pensa assim, mas o que quer dizer querer Jesus como Salvador e não como Senhor? Ou seja, eles querem que Jesus salve eles, mas não quer que obedecer a Jesus. Ou seja, quer Jesus como Senhor. Gente, estou dando spoiler da teologia sistemática falar sobre Jesus, que não é o tempo. Mas é pertinente. Entende, Alex, como é que é o negócio? As pessoas querem Jesus como Salvador. Eu quero que Jesus me salve, eu quero ir para o céu. Mas eu não quero que ele seja o meu Senhor. Porque se ele é o meu Senhor, ele vai mandar em mim. E para ele mandar em mim, eu vou ter que fazer o que ele quer. Porque se ele é o meu Senhor, eu obedeço a ele. Então, vai ter uma aula sobre isso. Então, você vê, a gente não pensa nisso. É hoje. As pessoas querem o Deus que faz milagre, mas não quer o Deus. Não quer Deus. Por quê? Porque fazer milagre é a parte fácil para Deus. Porque se Deus criou do nada o tudo,
Para ele curar câncer, curar diabetes, curar AIDS, curar coronavírus, é fácil. Agora, o que Deus quer? Que foi que a gente leu lá no livro, na live passada. Eu não quero sacrifício, eu quero obediência. E obedecer é difícil. O obedecer é o trabalho. É o que eu gosto de dizer, e outras pessoas já falaram sobre isso. Se a frase de Jesus fosse cada um tome a sua cruz e siga-me, se a frase fosse outra, teria muita gente seguindo. Quer vir após mim, largue sua cruz e me siga. Ou seja, não tem trabalho nenhum. As pessoas iam querer. Mas como é para seguir? Dois problemas. Seguir e ainda carregando cruz. E nós precisamos ser fiéis. Vou pegar a palavra do Alex. Integridade. Seja dentro ou seja fora da igreja. Seja no trabalho ou na faculdade. A sua integridade, ela é maior do que o ambiente que você vive. O ambiente, ele não pode determinar a sua integridade para com Deus. A sua integridade para com Deus é acima do ambiente do qual você vive. Aprenda, é um bate-papo, é uma lição, uma aula, é pessoas que querem agregar valor para a sua vida. Pense, integridade é isso. É você ser fiel aonde você estiver. Não pode. Aceita eu tenho oportunidade, Alex, de aceitar ou não a chamada propina. Porque eu trabalho diretamente com contrato agora, né? E muitos prestadores chegam, e aí, como é aqui, como não é aqui? Então, a gente pode ajudar você aí, tomar um café. Eu disse, então eu tomo café todo dia em casa. Não, em casa não, eu tomo café quando eu chego, a empresa me dá café. Não, você não entendeu. Então, eu tenho a oportunidade de, vamos dizer assim, dizer, não, vamos ficar com essa, porque essa me deu alguma coisa. Mas isso não é integridade. Isso nunca vai ser integridade. Eu recomendo lá, é o meu papel, é o que eu digo para os prestadores e que eu digo para o meu chefe. Eu recomendo as pessoas que eu converso, que eu vejo que tem o bom andamento para a empresa ou para o condomínio, para aquilo ali. Independente se ele vai me dar, se não vai me dar, se vai querer criar uma gratificação porque fechamos o contrato. Se quiser abençoar dessa maneira, irmão, sem problema. Agora, ele não pode dizer nunca que o contrato foi fechado porque ele me comprou. Então, eu prefiro ficar com o meu vegetal porque eu já tenho meu salário, eu já pago minhas contas, Deus já me abençoa no emprego que eu estou, eu não preciso de mais nada. Já estou abastecido. Então, o que vem agora é pela minha integridade. A integridade. É exatamente isso, né? A integridade não pode mudar. Eu fico assustado às vezes, Otônio, só para finalizar minha fala aqui, eu fico assustado às vezes quando alguém está fazendo alguma coisa correto, aquilo que nós entendemos como correto e que a Bíblia diz que é correto, quando alguém está seguindo por esse caminho, as pessoas, por muitas vezes você vê as pessoas ficando assustadas. O que deveria ser tratado como normal, o que deveria ser uma atitude normal, as pessoas têm como admirável, né? O que deveria ser admirável é a imoralidade, é a falta de integridade, essas coisas que deveriam nos assustar, né? Não fazer aquilo que é moral, aquilo que é correto. Então, essas coisas que muitas vezes me preocupa, né? Que as pessoas não estão acostumadas em ver o correto sendo feito. Por que eu falo que muitas vezes me assusta? Porque eu vejo o número de cristãos crescendo. E se o número de cristãos está crescendo e a moral está baixa, alguma coisa não está correta aí. Ou os números de cristãos crescendo não está correto, ou a imoralidade o número de imoralidade não está correto. Porque os dois juntos não pode crescer. Se um cresce, o outro diminui. A lógica seria essa. Né? Foi o que eu falei, Alex.
o subtítulo que a gente colocou aí de Romanos, que Paulo fala para a gente não nos deixar se moldar pelo mundo, né? O mundo tem que ser moldado por nós. As pessoas têm que dizer assim, puxa vida, não, ali não dá para fazer negócio não, porque aquele rapaz lá é íntegro, o caminho dele é essa aqui. E muita gente tem medo, sabe de quê, Alex? Uma vez, eu estava trabalhando, a gente está terminando, tá, irmão? Um pouquinho só de paciência, está terminando. Eu trabalhava com um rapaz, não quero dizer nem o que ele era, meu. E eu falei, nossa, isso aí está errado. Por que você não toma uma atitude? Ele falou, não, eu perdi meu emprego. Eu disse, mas a pessoa vai ser prejudicada por outra que está mentindo contra ela e você tem autoridade para dizer que ela está mentindo, mas você não quer se envolver porque para não perder o seu emprego. Ele disse, isso é falta de integridade. Ele disse, você ainda é muito novo. Quando você amadurecer, você vai entender que tem algumas coisas que nem tudo dá para fazer dentro da igreja. Aí eu disse, não. Não entendeu, não. Não entendeu. Porque não dá, Alex. Tem coisa que não vai dizer, é igual uma vez, ó. Quer ver? Uma coisa simples? Não é desse assunto, mas é bem simples. Eu e a Rose, a gente ia passando para... Lembra que a gente morava na Caviúna? Você foi até me visitar uma vez? E tinha um camarada batendo na mulher. Batendo, ela caiu no chão e ele foi chutar a cabeça. Eu ia para cima. Aí a Rose me segurou, não vai não, não vai não. Imediatamente, peguei meu telefone e liguei para a polícia. Depois a polícia ligou dizendo, não, que chegou lá, levou ele preso, tal, agradece, mas é ela que tirar a queixa. A polícia veio justificar, dizer o que foi que tinha acontecido com o cidadão. Não, eu fiz nada mais que obrigação. Uma pessoa, uma mulher, apanhando, ela caiu, o cara chutou a cabeça dela. E as pessoas olhando como disse, não se mete não. Tá bom, irmão, se dá para me meter por causa da minha integridade física, eu ligo 90. 90, aqui no endereço tal, tendo uma agressão aqui de um camarada, de um homem batendo uma mulher. A polícia foi lá e pronto, resolveu o problema. O que deu não importa, eu cumpri a minha cidadania, eu cumpri o meu papel de cristão, acima de tudo. Eu estava falando, talvez você não lembre, as pessoas, eu não vou lembrar exatamente quando foi. Uma pessoa, um bandido, pegou uma pessoa que ia passando na rua, lá na Praça da Sé, e estava com a arma na cabeça, e um mendigo correu, isso tem no YouTube, ele correu para cima dele, o cara atirou no peito dele, mas ele desarmou e soltou a mulher. Eu disse, esse é o papel do cristão, é dar a vida por outro. Mas sabe o que aquele rapaz é? Para muitos? Bobo. Perdeu a sua vida. Tá, mas perdeu a sua vida por quê? Então, se tem para falar de bobo sobre isso, irmão, deixa eu te falar, o maior bobo da história é Jesus, que deu a vida por você, deu a vida por mim, deu a vida por nós. Foi isso que ele fez. Então, tem que ser íntimo. Você quer proteger a tua integridade física? Beleza. Você tem meios legais do qual você pode acionar, que você não vai sofrer os seus danos físicos, mas que você vai agir com integridade perante o homem e perante Deus. E precisamos agir com integridade, principalmente perante os homens. Porque se um mau testemunho meu dado, eu posso perder essa pessoa, talvez nunca mais querer ir para a igreja, por causa de um testemunho que eu fiz, de algo que eu fiz, de algo que eu causei. E ele vai dizer, eu não vou para a igreja, ou você não, quem nunca ouviu, meus amados, eu não vou para a igreja para não ser crente igual fulano. Pois é, esse fulano vai pagar um grande preço, porque por causa de alguém, por causa dele, alguém deixou de ir para a igreja. É verdade. E você falou da atitude diante dos homens. Jesus, a Bíblia diz que Jesus ele crescia diante de Deus e diante dos homens. Então, o exemplo de Jesus ele não era só, vamos trazer assim para o nosso dia. O exemplo não era só dentro do templo cristão, quando ele ia na sinagoga. O exemplo dele era no dia a dia com os discípulos, com seus testemunhos, né? Então, o cristão ele tem que ter essa atitude. As nossas boas obras, é um texto que eu gosto muito. As pessoas têm que verem as nossas boas obras para que possam glorificar o nosso Pai que está nos céus, porque Tiago diz que nós fomos criados para as boas obras, né? Então,
as nossas atitudes falam muitas vezes mais alto. Como o Paulo falou, Tito, deixa eu pegar o texto aqui. Se eu não me engano, é Tito 1:16, é isso mesmo. Tito 1:16, falando daqueles que estavam na igreja, Paulo falando. Você vai pôr aí? Vou. NVI? Isso. Pode ir falando, que aí eu coloco depois o pessoal ler aqui, que está processando. Então, Tito 1:16 aqui, ó. Paulo, ele fala o seguinte: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer obra. Paulo está falando para pessoas que estavam dentro da igreja. Dizem que conhecem a Deus, mas os seus atos negam a Deus. Então, o evangelho não pode ser somente de fala. O evangelho tem que ser de atitudes, tem que ser de exemplos. Tá? O evangelho precisa ser praticado e não somente ouvido e falado. O evangelho tem que ser vivido na prática. Tá? Então não adianta eu dizer que sou crente. As pessoas têm que olhar em mim algo de bom. Tem que olhar em mim e ver que realmente eu sou crente. Né? Então tem que haver essa diferença. Né? E eu sempre digo o seguinte, tem uma coisa que eu gosto de falar, eu até já falei aqui no começo, mas eu vou repetir, que não é só a vestimenta, sabe por quê? Eu gosto de falar o seguinte, na empresa que eu trabalho, todo mundo usa o mesmo uniforme. O uniforme é igual. Então não dá para falar assim, a roupa daquele ali é de crente. Tá todo mundo com o uniforme igual. Mas as atitudes demonstram quem é quem. Né? Então, é esse versículo aí que eu quero fechar com ele aí. Afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Por isso são detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Ô, Alex, faça as suas considerações e eu vou deixar você sozinho aí agora. Não, peraí, deixa eu mudar aqui. E tá carregando? Não. Bem, para a gente terminar, então, na verdade, eu terminar a minha parte, né? Eu volto a falar o versículo de Daniel 1:8, que diz: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Daniel decidiu não se tornar impuro, tá? Viver o evangelho, viver uma vida cristã é uma decisão. Nós tomamos decisões todos os dias na nossa vida. Nós decidimos ao acordar se vamos levantar ou não, qual roupa nós vamos colocar, tudo isso é decisão. Se vamos sair de casa ou não, tudo isso é decisão. E servir a Deus é uma decisão que nós temos que tomar. Ser fiel a Deus, depois que já estiver servindo a Deus, ser fiel é uma decisão que a gente tem que tomar. Eu lembrei aqui agora da leitura que a gente fez aqui em casa ontem, em família, e falando de Caim e Abel, Deus fala para Caim, quando ele tá para matar o seu irmão, ele fala assim, o pecado jaz à porta, mas você tem que dominar sobre ele. O pecado está batendo a sua porta, mas você não pode deixar que o pecado o domine, mas você tem que dominar sobre ele. Então, essa tem que ser a decisão do cristão. Decidir viver uma vida de santidade diante de Deus e diante dos homens. Viver uma vida de santidade, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Ninguém pode ver o Senhor se não viver uma vida buscando santificação. Sem santificação ninguém poderá ver a Deus. E a Bíblia diz que são os nossos pecados, são as nossas iniquidades que fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então,
que a gente possa viver uma vida íntegra, que a gente possa não se conformar com este mundo, mas sabermos que temos a mente de Cristo e vivemos uma vida para a glória dele. A vida que nós vivemos, não vivemos para nós mesmos, vivemos para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso, que nos salvou, que nos resgatou do pecado, nos resgatou das trevas e nos fez habitar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? É com você agora, Tom. Alex, deixa eu voltar aqui. Isso aí. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu quero deixar na minha última fala, aqui, deixa eu mover o Alex só um pouquinho. Eu quero deixar na minha última fala, 1 João, capítulo 4, o versículo 4. Deixa eu colocar na tela para vocês, e aí eu faço as minhas considerações finais também. Porque João, ele traz essa colocação de nos chamar de filhinho, né? De saber que você é filho, já te traz esse nome, filhinho, né? Está te trazendo aqui, e ele fala, vocês são de Deus. Acabou. E somos vencedores, irmão. Porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Então, se nós somos chamados filhos de Deus, como o presbítero Alex já falou, de Tito, né? Que você não está apto para boa obra, é que ele está dizendo que nós que somos de Deus, já está dizendo, maior é o que está sobre nós do que está no mundo. O mundo tem muita acusação, muito você deixa de ser bobo, não faz, você é muito, não, deixa, tem nada não, isso pode, não vá. 1 João diz que nós não somos desse mundo, que nós não pertencemos a ele, e que nós precisamos, de todo jeito, irmão, sair desse meio. Como? Mostrando quem nós somos, na nossa integridade. Aonde eu tiver, minha integridade tem que se manter. Eles vão ter que entender que eles podem chamar palavrão, eles podem falar de pornografia, ele pode falar de adultério, eles podem falar de homossexualismo, ele pode falar o que ele quiser, mas isso não me contamina. Por quê? Porque maior é o que está em mim. Se maior é o que está em mim, é dizendo, você pode vencer esse mundo. Esse mundo ele pode ser vencido se você acreditar, aceitar e trabalhar acreditando que Deus é capaz de te dar o escape necessário. Então, para nós, o que é importante é saber que mesmo fora da igreja, eu continuo sendo íntegro. Mesmo fora, vendo outras adorações, eu continuo sendo fiel a Deus. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam, por gentileza, né, se inscrever, compartilhar, curtir, comentar. O Alex tem colocado esse vídeo, irmão, direto no YouTube, já hoje. O meu não, o meu demora um pouco para ir, mas o presbítero Alex, se você quer ver ou indicar para um amigo, tanto no Face quanto no YouTube, só digitar Alex Cristão. Até no nome ele é cristão. Você vai lá, se inscreve no canal dele, o meu é Tony Pinho, e faz crescer, irmão. A gente não está cobrando nada, a gente não está dizendo que você vai ser abençoado, que as bênçãos vão chegar do céu para você, se você compartilhar essa live, se você curtir. Não. A gente está falando da palavra, está ensinando, está querendo que você tenha cada vez mais fé. Então, compartilha, vai lá no YouTube do presbítero Alex, que hoje eu sei que já vai estar lá, e eu sou a primeira vez, viu? Eu sou fã, porque ele coloca e eu digo para ele bem assim, ô Alex, o vídeo ficou bom, e ele diz, que vídeo? Ele coloca e vai dormir, e eu vou lá e sou fiel, estou indo lá, vendo, compartilhando, porque coisa boa, irmão, a gente tem que espalhar. Tem um momento de brincadeira, sim, mas tem muita coisa ruim aí, então a gente tem que falar de coisa boa,
tem que falar que tem pessoas querendo fazer coisa boa, tá bom? Eu te convido para segunda-feira, a gente vai... Eu vou continuar, tá, Alex? Lá, não vai ser ao vivo, porque ao vivo é muito pesado para fazer uma aula, vai ser gravado, mas na segunda-feira vai ter vídeo novo e a gente vai falar sobre a palavra de Deus. Já vou dar uma deixa. De 3 maneiras. A pessoa de Cristo, o próprio Deus falando e a palavra. Então, se você tem curiosidade de aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, segunda-feira vai ter vídeo novo. Não vai ser ao vivo, porque ao vivo é só na sexta-feira, eu e o presbítero Alex. Alex, suas considerações, que Deus abençoe você cada vez mais. Amém. Eu quero só agradecer a todos que ficaram conosco aí, agradecer a sua vida, agradecer aí por tudo quanto Deus tem feito por nós, que possamos sempre mantermos fiéis a Ele, nos mantermos fiéis a Ele, independente das circunstâncias. Amém? Que Deus continue abençoando. Se eu subir o vídeo e for dormir, você me avisa amanhã. Eu aviso. Faz a oração para encerrar, Alex. Convida o pessoal para o teu canal. Como é que eu vou para o teu canal se tu não convida ninguém? Amém. O canal no YouTube lá é que eu tô voltando agora com esse canal. O canal tava parado lá. Mas tá certo, vai lá. Tô lá com o meu canal voltando aos poucos no YouTube lá, colocando as lives. Tem algumas pregações minhas lá também. Quem só tem palavra de Deus lá. Se você for querer buscar outra coisa, lá não tem, não. Então, Alex Cristão no YouTube, no Facebook, Alex Cristão também. Minha página, Alex Cristão. Eu tenho um blog que eu tô voltando também agora. É alexcristão.blogspot.com. Aí lá e o Instagram? É Alex Cristão também. É crente até no nome. Meu amigo, é sempre um prazer falar com você. E que Deus continue abençoando você e sua casa. A hora para a gente dispensar esse povo, que hoje a gente passou mais um pouquinho de novo, também não tem jeito, a gente não tem jeito. Um dia a gente fica antes de 1 hora, outro dia a gente passa, não tem jeito. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Que Deus abençoe vocês. Amém. Senhor nosso Deus, Pai bendito e eterno, é no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos a Ti para Te agradecer, Senhor, por esse momento que passamos aqui, Senhor, falando da Tua palavra. Muito obrigado por essa amizade que o Senhor tem fortalecido a cada dia com o Tony, que o Senhor continue a abençoar a vida dele, da sua esposa, do seu filho, que o Senhor continue a abençoar o ministério dele, abençoe também a todos aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que não puderam ficar até o final, mas que passaram aqui, Senhor, que o Senhor continue abençoando a cada pessoa, Senhor, onde quer que eles estejam, que o Senhor continue dando graça, Pai, onde quer que eles pisarem a planta dos seus pés, independente do lugar, independente de onde eles estejam trabalhando ou vivendo, que eles possam ser verdadeiramente fiéis a Ti, e que eles possam manter a sua integridade física, a sua integridade moral, possam a sua integridade psicológica, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que possamos nos manter fiéis em tudo, Senhor, a Ti, Senhor, que as nossas boas obras possam glorificar a Ti, Senhor, que as nossas atitudes possam dizer quem somos diante de Ti, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, nos capacita a vivermos, Senhor, o verdadeiro evangelho, Senhor. O verdadeiro evangelho que muitas vezes, Senhor, é renegado, é deixado de lado, mas que possamos ser a diferença nesse mundo que a Bíblia diz se jaz no maligno, Senhor. Que o Senhor nos guarde e nos dê uma noite tranquila de sono, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor. Abençoe a todos e todas nesta noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Amém. Amém. Irmãos, a bênção apostólica, 1h20 para encerrar. Receba a bênção apostólica do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, gente. Até a próxima sexta-feira, viu? 19 horas estamos aqui de novo.